metais nobres, análise, extração e refino. Moisés Costa Dias é um cientista físico-químico dedicado às ciências químicas e físicas minerais e iniciou seus trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em 1988, no Paraná, no Brasil, no Vale do Ribeira de Iguape. Criou e inventou métodos e processos físicos-químicos para analisar e extrair bulhões de metais nobres de terras minerais concentradas e de areias pretas de rios. Intensificou seus trabalhos e aprimoramento quando se mudou para o estado do Pará e do Amazonas, em 1998, juntamente com sua mãe Lice, que o ajudava em suas pesquisas minerais. Nestas datas, nos anos 80 e 90, Moisés subia às cabeceiras dos rios e retirava a areia preta, o chamado esmerilho preto pelos garimpeiros. Ou encontrava as rochas primárias de onde saíam estes minérios concentrados e sulfetados, de antigos vulcões extintos. No meio das montanhas ele encontrava os veios brechas de quartzo, onde tinha a rocha primária sulfetada e as chamadas piritas. Retirava essas areias das lamas de rios e levava para sua casa e olhava previamente em um microscópio para identificar de qual metal se tratava em maior abundância neste minério que vemos se tratar de níquel. Moisés identifica que é níquel por causa da cor verde de óxido de níquel e também identifica pequenos grãos de ouro nesta areia. Sendo isso, Moisés prevê quais ácidos e reagentes químicos irá utilizar para refinar, separando os metais nobres desses bulhões que irá extrair. Feito isso, Moisés concentra em tapetes, em calhas feitas de madeira, retirando previamente o ouro em pó em pepitas que estavam metalizados. Depois Moisés apunha essa areia preta e fazia tratamentos térmicos para descristalizar e colocar a maior parte no estado amorfo, e ainda neste processo térmico ele metalizava parte dos metais que estavam conjugados com os não metais e eram liberados pelo processo de ustulação, como o sulfeto de ouro, por exemplo. Após este tratamento térmico adequado, Moisés triturava o minério ustulado e lavava com água bem quente em bacias, se livrando de todo o carbono, elementos solúveis que flutuavam, e depois iniciava a extração dos bulhões metálicos amorfos. Este bulhão amorfo é um composto formado na extração por lixiviação com cloro, ou com cianeto de sódio, ou ainda com iodo, tioureia, tiosulfato de sódio, ou ainda pelo processo de Moisés que inventou de lixiviação com sulfeto de sódio. E ainda por outra invenção de Moisés, que é o processo eletrogravimétrico, e também o chamado processo Moisés, que decompõe terras minerais na célula eletrogravimétrica mineral, que também foi uma das invenções de Moisés para extrair bulhões de metais nobres do sistema eletroquímico. Vamos aqui explicar primeiro o processo Moisés, que é o processo pirohidrometalúrgico, extração de bulhões metálicos com minério mais alumínio ou papel de alumínio e ainda água, e por último soda cáustica. Moisés criou alguns processos práticos e rápidos para se extrair bulhões metálicos de terras rapidamente. Quando dispunha de pouco tempo e tinha pressa, preparava um bulhão metálico extraído da terra que queria analisar, usando a seguinte fórmula: minério moído, cru ou tostado, alumínio em pó em papel, água, mais, por último, soda cáustica. Ele moía uma série de minérios piritas, que são os sulfetos considerados os minérios primários de vulcões extintos, que Moisés encontrava às cabeceiras de rios, próximo às montanhas. Às vezes ele tostava, ustulava e queimava a 750 graus, misturando com serragem fina de madeira e sal de cozinha. Colocava tudo dentro de uma lata, levava a um forno improvisado feito de latas de 20 litros, com carvão, e quando era grande quantidade, ele colocava tudo dentro de tambores de 200 litros, que misturava com carvão e lenha. Essa era uma preparação prévia. Depois retirava, triturava normalmente e lavava em bacias com água, separava desta forma o carbono que flutuava. Depois concentrava em pratos e bateias, às vezes tirava antecipadamente pepitas metálicas que se formavam na queima desse minério.
Depois ele executava o chamado processo Moisés, que é um processo de redução de metais, um processo pirohidrometalúrgico, para extrair um bulhão amorfo de metais, onde tinha metais nobres e seminobres. Ele pegava uma pequena quantidade do minério, terra mineral ou areia preta queimada e misturava com metade com soda cáustica, colocava em papel de alumínio em cima de uma vasilha de vidro ou dentro de uma panela de alumínio e despejava esta terra mineral misturada com soda dentro desta vasilha e logo adicionava água aos poucos. Imediatamente iniciava uma reação endotérmica pirohidrometalúrgica e toda a terra era decomposta, separando os metais em forma de um bulhão, uma mistura de metais oxidados no estado amorfo. Para separar estes bulhões do restante da areia não reagida e elementos cerâmicos, ao término da reação, Moisés adicionava mais água. Moisés executa o processo Moisés dentro de uma panela grossa de alumínio, onde ele misturou previamente o minério mais pó de alumínio ou simplesmente soda cáustica. E então ele coloca um pouco de água e aí começa a reação pirohidrometalúrgica. Os metais tomam valência número 1 e 2 e tomam uma cor escura. Os não metais são capturados por sódio e formam arsenatos, sulfatos, sulfetos e também teluretos e teluratos e também selenatos. E aí os metais ficam insolúveis. Já os não metais, eles se solubilizarão com soda na água. Então Moisés espera o término da reação e até o final para poder lavar com água todo o material e depois verter em filtros. Esse processo Moisés, ele é um processo de redução e ele é muito eficiente. Ele tem sido usado por Moisés por mais de 30 anos e dá bons resultados para preparar bulhões de metais nobres. Após o término da reação, Moisés lava com água e faz uma levitação, separando o pigmento preto metálico para um copo de vidro ou uma vasilha qualquer. E depois ele deixa decantar e lava novamente com água, um pouco de ácido sulfúrico e depois coloca em filtros para que seja lavado com água bem quente. Esse processo é um processo que ajuda a limpar previamente o bulhão. Assim o bulhão se tornará um bulhão mais limpo. Esse processo de lavagem com água bem quente é uma regra que Moisés executa fielmente. Segundo ele, se não fizer esse tipo de trabalho em cima de um bulhão, ele vai aparecer com interferentes. Depois Moisés coloca dentro o filtro com o bulhão dentro de uma lata e aí faz uma incineração total, sobrando apenas cinzas do papel do filtro. Ele lava novamente, retira as cinzas e passa o bulhão numa peneira e coloca dentro de um vidro. Coloca novamente no filtro e passa a lavar com água quente novamente. Moisés já fez muitas experiências com esse tipo de bulhão metálico, extraídos de minério. E aqui nós relatamos aí alguns arquivos que estão aí durante muitos anos guardados para que você possa apreciar como eram feitos os trabalhos com metais nobres e minérios e elementos minerais, para se extrair um bulhão prévio metálico, amorfo, para depois então proceder uma análise química com cloreto de estanho 2. Em sua trajetória de trabalhos e desenvolvimento de seus processos, Moisés, nesses anos 80 e 90, executou muitos trabalhos retirando bulhões metálicos de paládio, de ródio, de irídio, rutênio, de ouro, prata, de platina e outros metais nobres. Um bulhão significa que é uma mistura de vários metais juntos, mas para se ter um bulhão de metais nobres é necessário encurralar esses metais, adicionando, fazendo tratamento com ácidos para ir eliminando os metais mais básicos, como níquel, ferro, estanho, manganês, cobalto e outros elementos, ficando apenas os metais nobres como a platina, ouro, prata, paládio, irídio, rutênio, ósmio
E dessa maneira Moisés conseguia extrair tanto bulhões platínicos como bulhões de ouro, metais maleáveis e não maleáveis. Limpando bem o bulhão é possível fazer uma separação precisa dos metais mais básicos dos metais mais nobres. Dessa maneira, Moisés conseguia retirar aí uma grande quantidade de metais nobres que ele formava ligas e vendia para joias. Depois Moisés prepara uma sulfatação com o bulhão. Ele coloca com ácido sulfúrico 10%. E daí então ele passa a consumir o cobre, ferro e outros metais mais básicos, deixando paládio, prata e outros metais. Depois que ele executa a sulfatação com ácido sulfúrico, ele torna a lavar o bulhão novamente com água bem quente, e aí retendo aí um bulhão de paládio, como você pode ver. Esse era um bulhão de paládio que foi tirado de um meteorito. Esse meteorito foi encontrado no Mato Grosso por Moisés, e aí foi triturado e foi retirado o bulhão de metais, e agora Moisés fez a sulfatação. Esse outro bulhão de metais é um bulhão de ródio que Moisés extraiu, tendo também um pouco de platina no meio, por isso está mais escurecido. Esse minério foi retirado na Bolívia e Moisés começou a tratar e fez um tratamento aí especial para retirar esse bulhão e conseguiu separar, analisando um determinado minério que pertencia a um empresário na Bolívia e que tinha interesse de extrair esses metais. O bulhão totalmente limpo agora será digerido em água régia. Então o pigmento de bulhão de cor escura, geralmente preto, marrom ou a cinza escuro, levidava após movimentos circulares. Então Moisés vertia em outra vasilha. Finalmente depois passava o filtro e por último lavava com água bem quente. Logo depois de lavar o bulhão, Moisés executava uma incineração, que consiste em transferir o bulhão para uma lata ou panela de inox que possa aquecer a 450 graus, queimando e incinerando totalmente o filtro dentro de uma lata em cima de um fogareiro elétrico, assim evaporando os espíritos de não metais interferentes que possam ter passado e resistido ao tratamento do processo, e assim ele assegura que todos os interferentes de não metais, que são enxofre, fósforo, arsênio, telúrio, selênio e outros, tenham ido totalmente embora. Em seguida, Moisés passa o bulhão queimado para uma bacia e lava com água fria para levitar todo o carbono e decantar os óxidos pesados, e verte fora a água. Em seguida, verte tudo em filtros de papel e lava novamente com água bem quente, eliminando de vez todos os elementos solúveis, limpando completamente este bulhão. Feito isso, Moisés submetia o bulhão a uma sulfatação ácida 10% e a reação soprando oxigênio de vez em quando. Feito isso, Moisés submetia o bulhão a uma sulfatação ácida e uma areação, soprando o oxigênio de vez em quando numa garrafa ou vasilha limpa, e adicionava ácido sulfúrico 10%, cobrindo o bulhão, e com uma bomba de bicicleta ele soprava ar para que este ácido fraco possa dissolver de vez todos os metais básicos como manganês, ferro, cobre, zinco, alumínio, antimônio e outros, e deixe principalmente paládio, prata e metais platínicos e o ouro inatacado neste bulhão. O processo Moisés, então, é este um dos processos de extração de bulhão e tratamento prévio de bulhão antes da análise com cloreto de estanho 2.
Estou aparecendo na televisão agora. Tranquilo aqui. Olha. Isso aqui, ó.